Bom, pessoal, como eu tinha comentado no último vídeo, eu vou falar rapidamente sobre as propriedades lá que a gente precisa verificar para concluir, como eu comentei lá na ocasião, né, de que k de x, né, o conjunto de todos os polinômios com coeficientes no corpo k em determinada x, com aquela soma e o produto que a gente definiu, que ele é um domínio de integridade, tá? Então, relembrando lá as propriedades que a gente tem que mostrar, essencialmente a gente tem que mostrar que vale aquelas 6 propriedades da definição de anel, né? Que quais são elas? No caso da primeira é a questão da associatividade, certo? Então, para quaisquer 3 polinômios que eu considero em k de x, eu vou chamar aqui p de x, q de x e r de x, tá? Aí o p de x eu vou escrever dessa forma, certo? O q de x dessa forma e o r de x dessa forma. Eu coloquei de acordo com a definição nossa lá, apesar de que a gente viu que, de fato, cada polinômio desse ele vai ter apenas uma quantidade finita de parcelas, né, nessa soma, mas eu vou colocar assim mesmo, escrever assim mesmo, tá? Então, na propriedade 1, essencialmente o que a gente quer mostrar é que quando a gente pega P mais Q, né, e soma isso, e depois o resultado a gente soma com R de X, isso é a mesma coisa. Eu vou obter o mesmo polinômio, né, caso eu fizesse a soma dos 3 polinômios da seguinte maneira: pegasse o P e somasse com o resultado de Q mais R. Então, ou seja, eu posso associar, né? Bom, como a igualdade de polinômios essencialmente depende da igualdade de coeficientes de mesmo índice, né, em cada um deles, basta que a gente analise um coeficiente arbitrário, né, nessa soma e observe que tanto em uma soma como na outra, esse coeficiente dá a mesma coisa para qualquer índice. Então, com isso, a gente vai ter que os dois polinômios coincidem e, consequentemente, que a soma ela é associativa, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui para um i qualquer natural, tá? Eu vou pegar... Claro, esse i qualquer que a gente coloca aqui, mas ele só vai fazer... no caso, ele faz sentido a priori porque a gente está pegando essa soma aqui, por definição, a princípio é uma soma da quantidade infinita de parcelas, tá? Claro que a gente sabe que vai ter só uma quantidade finita, mas independente disso, a gente pode pegar dessa maneira, porque o que acontece é que a partir de algum momento esses coeficientes vão ser zero, tá? Então, na soma, né, que a soma essencialmente a gente viu que na soma o polinômio resultante da soma de dois polinômios é um polinômio em que o coeficiente para cada i em n, o coeficiente desse polinômio soma, ele é formado pela soma dos coeficientes, né, de mesmo índice em cada um dos polinômios. Ou seja, para cada i natural, quando eu olho lá no primeiro polinômio, né, que era P mais Q, o resultado disso somado com R, um coeficiente de índice I desse camarada vai ser quem? Vai ser formado justamente por essa forma, né? Ele vai ser o resultado de eu ter somado primeiro o coeficiente A índice I com B índice I, depois o resultado eu somo com CI, tá? Agora lembrem que o AI, BI e CI para qualquer I, eles são elementos do corpo K. Certo? E a soma que a gente está fazendo, está utilizando, a maneira como a gente está se valendo para fazer essa soma, né? Quando a gente diz que o polinômio resultante é quando a gente soma os coeficientes do mesmo índice, essa soma, nesse momento, é a soma do corpo K que a gente está considerando. Então, nesse momento aqui, ó, essa soma, como eu estou usando a soma de K e somando, obviamente, os elementos que estão em K, essa soma é associativa, ou seja, isso aqui para qualquer I vai ser igual a isso aqui. E esse aqui vai ser o coeficiente de índice I, do mesmo índice que na outra soma que eu falei, na inicial, né? Da soma P mais o resultado de Q de x mais R de x. Então, como essa igualdade aqui é verdadeira para todo I, a gente vai ter que esse polinômio aqui, ó, vai ser igual a esse polinômio aqui, tá? E aí com isso é associativo. Bom, agora, que a soma ela é comutativa. Bom, como a gente tem que olhar só para os coeficientes, né, para garantir que os dois polinômios são iguais, então quando eu pego P de x mais Q de x, o coeficiente desse polinômio soma para cada índice I vai ser natural, vai ser quem? O coeficiente correspondente do P, o AI, mais o coeficiente correspondente do Q, que é o BI, tá? Então, aqui, desculpa pessoal, foi um erro meu, aqui é mais na verdade, né, eu botei vezes, foi um descuido, tá? Foi mal. Então eu vou ter que, para cada índice I, esse coeficiente aqui, AI mais BI, vai ser justamente quem?
BI mais AI, porque lembrando que esses coeficientes estão em K, a soma que eu estou usando é a soma de K, e K é um corpo, então a soma é comutativa, tá? Então isso aqui é igual a isso para todo I. Mas esse aqui é o coeficiente na posição I desse polinômio, e esse aqui é o coeficiente na posição I desse. Então, para cada I isso vai ser igual, então esse polinômio é igual a esse, a soma ela é comutativa, tá? Bom, o A3, que é do elemento neutro, isso aí é óbvio, que a gente comentou na última aula, né? O polinômio que faz o papel de polinômio neutro da soma é o polinômio constante igual a zero, tá? É o polinômio nulo, tá bom? Porque aí quando você tem todos os coeficientes iguais a zero, quando você somar para cada I o coeficiente do polinômio, o de índice do polinômio P com o desse polinômio que é sempre zero, vai dar sempre o coeficiente do polinômio dado inicialmente, tá? Obviamente, tanto faz somar numa ordem como na ordem na ordem inversa, por conta da comutatividade que a gente já mostrou, certo? Aí, a propriedade 4, que é a existência do inverso. Bom, para cada polinômio, da maneira como a gente definiu a soma, a gente observa que o polinômio que faz o papel de elemento, que é o elemento, o inverso aditivo, né, em relação a um polinômio P qualquer, é menos P, tá? Onde quem é esse menos P? O menos P é o polinômio que eu vou essencialmente pegar quem? É o polinômio P, e eu pego com os coeficientes com sinal de menos, tá? Ou seja, é o polinômio que eu vou pegar para cada coeficiente numa posição o inverso do coeficiente correspondente do polinômio P. Claro que quando eu faço a soma desse camarada com um P de X, o P de X é como lá em cima, certo? É aquele lá. Sempre que a gente mencionar aqui P, Q e R, são os que eu escrevi aqui, tá bom? Então, quando eu somar esse camarada, que é o que está lá em cima, com esse aqui, vai dar o polinômio nulo, tá? Aí, agora, a gente vai observar que para a propriedade 5, o que é que ela diz, né? A propriedade 5, ela fala da questão da associatividade do produto, né? Bom, esses itens da definição que dependem do produto, eles vão dar um pouquinho mais de trabalho, principalmente para a gente enxergar, principalmente porque não dá para escrever todos os termos, porque é uma coisa geral. Eu tentei fazer de forma geral aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem pegar exemplos em que os polinômios têm um determinado grau, né? Sei lá, grau 3, 4, alguma coisa do tipo, só para se convencer disso, tá bom? Mas o que é que a gente vai fazer nessas 5 aqui? Ó? Nessas 5, a gente quer mostrar que o produto ele é associativo, ou seja, quando eu pego, desculpem, e quando a gente pega então o produto de três polinômios, eu posso fazer ou na ordem P vezes Q e o resultado multiplicar por R, né? Porque a gente tem a definição da operação de produto para 2 polinômios, né? Ou então eu posso pegar P e multiplicar pelo resultado de Q vezes R, tá? Então o que a gente vai mostrar é que, independente de eu fazer de uma forma ou da outra, o resultado é o mesmo, tá? Então vamos lá, ó. No caso eu vou olhar primeiro para um coeficiente qualquer do polinômio P vezes Q e o resultado disso vezes R, tá? Então, pela definição de produto, a gente vai ter o seguinte, que primeiro então eu vou fazer o seguinte, pessoal, esse coeficiente dk aqui vai ser o coeficiente do polinômio P de x vezes Q de x na posição, né, do coeficiente desse polinômio na posição K. Para cada posição K, a gente tem uma forma bem definida de como é que esse coeficiente se comporta. Depois, esse coeficiente E aqui vai ser o resultado, né, vai ser o coeficiente na posição K justamente do polinômio quem? Do polinômio P de x, Q de x, vezes o polinômio R, tá? Então, no caso, quando eu olho para P de x vezes Q de x, para todo K natural, o coeficiente dk, a gente sabe que vai ser quem? Aí a gente viu lá na última aula que a gente obtém dessa maneira. Então, eu pego primeiro, como primeiro eu estou pegando P e depois Q, né, os coeficientes de P são os A índice I, com I variando de 1 até pelo menos N, lá como a gente escreveu, e os coeficientes de B são os BJ, enfim, com esse J variando de 1 até M, pelo menos, tá? Então, o dk do produto vai ser sempre quem? Eu pego o coeficiente primeiro do P, começando aqui o índice do zero, e o do Q, que é o B, começando da maior variação que eu possa ter, que é K, para qualquer K vai ser sempre, começa assim, né? E aí o que é que eu vou fazendo? Eu vou aumentando, vai aparecendo outras parcelas nessa soma, onde eu vou aumentando o índice do
do A e diminuindo do B. Então, no caso, para cada K, o DK vai ser quem? A0BK mais A1 BK menos 1 mais aí AK-1 B1 até AK B0. Tá? Então, esse é o coeficiente para cada K natural, é o coeficiente na posição K do polinômio P de x vezes Q de x. E por sua vez, então, o coeficiente EK aí vai ser justamente quem? Vai ser o coeficiente na posição K de quando eu olho para aquele produto, o P de x, Q de x como o resultado dele, né? Vezes o polinômio produto vezes o polinômio R, tá? Então, para cada K, o EK vai ser quem? Como os coeficientes do P vezes Q são os D índice I, e do R são os C, né? C índice J, enfim. Então, o EK para cada K vai ser quem? Vai ser D0 CK mais D1 CK menos 1 mais até DK menos 1 C1 DK C0. Aí o que é que eu faço agora, pessoal? Eu pego, ó, cada DK desse e substituo por essa expressão. Então, por exemplo, o D0 vai ser quem? Pela forma aqui como a gente escreveu, o D0 vai ser A0B0, porque não tem mais variação, o índice é o zero, né? Então vai ter só esses dois camaradas. Aí o D1 vai ser quem? A0B1 mais A1B0. E assim por diante, né? Até o AK-1, desculpa, AK-1 não, DK-1C1, aí quem é o DK-1? A0BK-1 mais A1BK-2, e aí isso vai, os índices vão mudando, né? Mais até AK-2B1 mais AK-1B0 vezes o C1, mais DK-C0. Aí DK é quem? DK é isso aqui, né? É A0BK mais A1BK-1 até AK-1B1 mais AKB0 vezes o C0, tá? Então, aí esse aqui é o coeficiente na posição K, então, do polinômio P vezes Q e o resultado disso vezes R, certo? Agora eu vou observar como se comportam esses mesmos coeficientes quando eu olho para o polinômio P de x vezes o resultado de Q de x vezes R de x, tá? Bom, aí nesse caso, esse D'K é justamente o coeficiente que eu vou obter quando eu olho, né, para o produto. Nesse caso eu estou olhando para P de x vezes o resultado de Q de x vezes R de x. Então esse D'K é o coeficiente que eu obtenho justamente nesse produto, Q de x vezes R de x, tá? Então para cada K, o D'K vai ser quem? Aí como eu tenho Q e R, vai começar aqui do B, né? Os coeficientes do Q são os BI e do R vão ser os CJ, tá? Então o D'K vai ser quem? Para cada K natural vai ser B0 CK, B1 CK menos 1 mais até BK menos 1 C1 mais BK C0, tá? Aí agora em seguida eu olho para o coeficiente L'K, que vai ser o resultado justamente do produto P de x com o resultado de Q de x vezes R, né? Então, os coeficientes de P de x são os A, aí, e os coeficientes de Q vezes R, Q de x vezes R de x, são os D'K que a gente definiu aqui acima, tá? Então, o L'K, para cada K, vai ser quem? A0, D'K mais A1, D'K menos 1, mais AK menos 1, D'1, AK D0, linha. Aí no lugar de cada linha desse, ó, eu coloco a definição aqui. Então o D'K eu repito aqui, ó, tá? Aí o D'K menos 1 vai ser isso aqui. Até... Aí o D1 linha é quem? É B0 C1 mais B1 C0. E AK, o D'0 é B0 C0, tá? Então essencialmente o que a gente tem que observar agora é que para cada K, esse coeficiente L'K é igual ao EK. Se a gente fizer isso, então a gente está mostrando que os dois produtos, né, como esse daqui é o coeficiente na posição K do polinômio P de x vezes Q de x vezes R de x, né, vezes o resultado desse segundo produto, e o EK é o coeficiente na posição K do polinômio P de x vezes Q de x, o resultado vezes R, então os dois polinômios serão iguais. Bom, aí de fato, pessoal, como eu falei, né, não tem como a gente verificar todos os termos, porque a gente está fazendo isso aí de uma forma geral. Mas se vocês olharem, então, para a gente ganhar algum tempo, se vocês olharem para essa expressão e aquela outra que eu mostrei, tá? Eu sugiro que vocês reescrevam. Era para eu ter tido esse cuidado de ter escrito as duas no mesmo lado de uma folha para a gente comparar mais fácil.
Mas se vocês olharem lá e aqui, vocês vão ver que pelo menos dos termos que aparecem aqui, tanto os que aparecem lá, quando a gente vai desenvolvendo esses produtos e observando, né, distribuindo e efetuando os produtos aqui, a gente vai observando que os termos que aparecem aqui são os mesmos que aparecem lá. E obviamente os que estão no meio do caminho aí que a gente colocou as reticências vão dar iguais também, tá? Então, é como eu falei, se quiserem se convencer melhor a partir de um exemplo, peguem um exemplo em que a gente tenha polinômios com grau pequeno, porque aí você vai poder fazer todas essas contas e vai observar que dá a mesma coisa, tá? Mas esse coeficiente vai dar igual ao outro lá, tá bom? E aí o último item que precisa a gente demonstrar, né, para pelo menos garantir a priori que esse conjunto K de x com a soma e o produto em questão é um anel, é que a gente pode distribuir, né, o produto de polinômios em relação à soma. Então, aqueles mesmos lá, P, Q e R, lá de outra hora que eu coloquei, se a gente pegar P de x vezes o resultado de Q de x mais R, isso é a mesma coisa que P de x vezes Q de x mais P de x vezes R de x, tá? E aí, nesse caso não dá tanto trabalho quanto no outro, mas vamos lá, ó. Então, nesse primeiro momento aqui, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse dk aqui no caso, ele vai ser justamente o coeficiente de índice k natural, esse k qualquer, do polinômio P de x vezes Q de x mais R de x, tá? Então, os dois polinômios aí no caso são quem? P de x e o outro que eu estou pegando é o Q de x mais R de x. Então, um coeficiente desse produto numa posição k qualquer vai ser quem? O coeficiente do P, que são esses camaradinhos, né, os AIs, e esse outro é o coeficiente correspondente do polinômio Q de x mais R de x. Então, para um k qualquer, o dk vai ser quem? Pela nossa definição, A0, que multiplica BK mais CK, mais A1, que multiplica BK menos 1 mais CK menos 1, mais até AK menos 1, que multiplica B1 mais C1, mais AK, que multiplica B0 mais C0, tá? E do polinômio, que eu coloquei os Ds aqui para a gente ficar mudando muita letra. E o outro polinômio que eu quero avaliar é o P de x vezes Q de x mais P de x vezes R de x. Então, no caso, esse polinômio eu vou ter em cada posição um coeficiente, numa posição K qualquer, vai ser dado pela soma de dois coeficientes, né? Que eu estou chamando justamente de D'K. Esse aqui vai ser o coeficiente na posição K do polinômio P de x vezes Q de x. E esse aqui, de duas linhas K, vai ser o coeficiente na posição K do polinômio P de x vezes R de x. E a soma dos dois eu estou chamando desse D, três linhas K, índice K. Então, quem é esse camarada? Esse camarada, como é o coeficiente da posição K do produto de P por Q, vai ser quem? A0BK mais A1BK menos 1 mais AK menos 1B1 mais AKB0, tá? E o D duas linhas, que é o coeficiente na posição K do polinômio Q de x, P de x vezes R de x, desculpa, vai ser A0 CK mais A1 CK menos 1 mais AK menos 1 C1 mais AKC0, certo? Agora, se a gente olhar para essa... Então, o que a gente tem que mostrar, né, para conseguir a nossa igualdade desejada, é que para qualquer K, esse coeficiente aqui é igual a esse outro. Então, se a gente mostrar isso, a gente está mostrando que os dois polinômios mencionados, que a gente quer obteve aqui a partir justamente da definição deles, né, eles são iguais, tá? Então, observem que nesse primeiro aqui, ó, quando a gente sai distribuindo, né, fazendo esses produtos distribuindo, ó, aqui vai ficar A0BK, aí a gente tem que olhar se esse termo aparece aqui, ó, aparece bem aqui, ó. A0CK, vamos lá, ó, A0CK, tá vendo? A1BK menos 1, tá aqui. A1CK menos 1 tá aqui, ó, certo? Mais aí AK menos 1 B1, vamos lá, tá aqui. AK menos 1 C1 tá aqui. AKB0 aqui e AKC0 aqui. Da mesma forma, todos os outros termos que vão aparecendo aqui em meio a essas reticências, sempre que a gente for distribuindo esses produtos aqui, eles vão ser um dos termos que vão aparecer nesses parênteses, na soma, né? Que está nesses parênteses de baixo, certo? Então também, se vocês quiserem pegar um exemplo mais particular para se convencer de fato que dá igual, tá? Ok, porque aí vai facilitar mais a visualização, mas o fato é que vai dar igual esses dois coeficientes e, consequentemente, os dois polinômios são
iguais, e essa igualdade diz justamente que a gente pode distribuir o produto de polinômios em relação à soma, tá bom? E aí com isso a gente prova que é um anel, mas aí lá foi falado na última aula que K de x com aquela soma e o produto é um domínio de integridade, então a gente tem que provar mais 3 coisas, tá? Que a primeira delas é, além dessas 6, é que o produto de polinômios, melhor dizendo, é uma operação comutativa, tá? Então eu vou pegar primeiro p de x vezes q de x e vou olhar para o dk. Nesse caso, o dk por definição, né, como é p vezes q, vai ser quem? A0 bk, A1 bk menos 1, mais até AK menos 1 b1, mais AK_B0. E esse d' k, ele vai ser o coeficiente na posição k do polinômio q de x vezes p de x. Como é q vezes p, aí vai ser b0, AK, b1, AK menos 1, mais bk menos 1 a 1, bk a 0. Aí se a gente olhar para esse coeficiente, para esse, ó, a gente vê que todos os termos que apareciam aparecem no outro. Só que, por exemplo, ó, esse termo aqui, o A0BK, ele aparece como sendo BK0. Só que nesse momento aqui, pessoal, esse produto que a gente está usando nessa soma é o produto e a soma de K, do corpo K. Então, o K, como é um corpo em particular, o produto ele é uma operação comutativa. Então, A0BK é a mesma coisa que BK0. Então, esse termo aparece aqui, que são iguais, por conta da comutatividade. Esse termo, certo? Aparece aqui, ó, também na ordem trocada, mas são iguais por conta da comutatividade da operação de produto em K. Esse aqui aparece aqui. Então, ou seja, todos os termos que aparecem aqui vão aparecer nessa outra soma, só que na ordem contrária, mas aí vão ser iguais esses termos por conta da comutatividade do produto em K, né? E aí eu vou ter com isso, então, que o dk, como todos os termos vão ser iguais nessa soma e aqui também, os dois vão ser iguais, então os coeficientes de qualquer índice, de mesmo índice, melhor dizendo, no polinômio p de x, q de x e q de x vezes p de x são iguais, então, portanto, os dois são iguais e a operação de produto ela fica verificado que ela é comutativa, tá? Bom, a gente também viu na última aula que, em relação ao produto, existe um elemento neutro que é o polinômio constante igual a 1. Então, de fato, ó, eu pego um polinômio p de x e multiplico por esse polinômio 1, onde o polinômio 1 é dado por isso aqui, ó, certo? Ele é 1 na posição de índice 0 e é 0 nas outras posições, nos outros coeficientes são todos 0. Então, quando a gente fizer o produto desse camarada por esse, o coeficiente na posição K vai ser quem, né? Aí o P de X, lembrando, é aquele mesmo lá que eu escrevi no início. Então, vai ser A0 vezes o coeficiente da posição K, de índice K, do polinômio constante igual a 1, que é 0, mais, aí eu vou aumentando o índice do A e diminuindo o daqui. Então, ou seja, eu tenho aqui A0 vezes 0 primeiro, a outra é A1, aí aqui seria o coeficiente desse camarada aqui na posição K-1, que também é 0, e aí eu vou fazendo essa soma até chegar no AK e o coeficiente de índice 0 desse que é 1. Então, observem, nessa soma, ó, eu tenho 0 aparecendo no produto em todas as parcelas, menos nessa aqui. De modo que todas essas parcelas, ó, elas vão... Ou seja, o dk, ó, vai sobrar só quem? O AK. Então, para cada k natural, o coeficiente desse polinômio aqui do produto é igual ao coeficiente da posição k do P. Então, isso quer dizer que quando eu multiplico isso aqui, né, para cada coeficiente que eu vou obter no resultado, vai dando igual ao coeficiente da posição respectiva daqui, então vai dar o próprio P de x, tá? E a última... Bom, essa última propriedade, né, que é para mostrar que realmente ele é um domínio de integridade, né, mostrar que se eu pego dois polinômios P e Q, multiplico o resultado do polinômio nulo, a gente tem que mostrar que pelo menos um deles tem que ser o polinômio nulo, tá? Essa daqui, pessoal, é a que dá um pouco mais de trabalho realmente. Então eu vou dar a ideia para a gente poder andar, né, na teoria, porque senão a gente vai gastar muito tempo com essa questão aqui. Então eu vou dar a ideia de como a gente trabalha para obter isso, tá? Ó, então a ideia é o seguinte, eu vou pegar um produto, aqui o P e o Q são aqueles que eu escrevi lá no início, tá? Esse P é aquele que tem os coeficientes A e esse Q é o que tem os coeficientes B. Estou dizendo que o produto dá 0, aí eu quero mostrar que isso implica que um deles tem que ser, o P de X tem que ser o polinômio nulo ou o Q de X. O que é que eu vou ter com isso, né? Se isso aqui está dando 0, quer dizer que o coeficiente de índice K, para cada K natural, né, que é o coeficiente da posição K desse produto, vai ser sempre 0, né? Por conta de que o polinômio nulo tem essa característica,
tá? É o único que tem essa característica. Então eu vou ter o quê? Que o D0, que é quem? A0, B0, vai ser 0, né? Por conta de que ele é o coeficiente da posição 0 desse produto, então é dado dessa forma, mas por outro lado ele também é 0 por conta da igualdade que eu estou impondo, né? Então, como eu tenho nesse momento aqui o produto de dois elementos de K dando 0, como K é um corpo, isso implica, em particular o domínio de integridade, isso implica que ou o A0 tem que ser 0, ou o B0 tem que ser 0, tá? Guarda essa informação aí, então. Agora, para o D1 também, o D1 é 0, né, também, certo? E, porque eu esqueci de escrever a igualdade, mas sempre os coeficientes de todos esses polinômios que são de DK são 0. Só que o D1, por definição, ele é quem? É A0, B1 mais A1, B0. Aí, pessoal, aqui, a conclusão que a gente vai tirar sobre algum desses camaradas ser 0, a gente tem que usar essa informação anterior. Porque eu tenho que essa soma está dando 0, que é o D1, né? Aí eu tenho que, nessa soma eu tenho que está dando 0, mas eu posso ter tanto que, ou eu tenho que ter, na verdade, que ou o A0 é 0 ou o B0 é 0 dessa primeira igualdade aqui. Então a gente vai ter dois resultados também em decorrência disso, porque se o A0 for 0, o que é que vai acontecer? Ó? Aí aqui a gente vai ter que esse termo é 0, então vai sobrar isso aqui dando 0. Então eu vou ter que o A1, né? O A1 vezes o B0 é 0. Se for o B0 igual a 0, esse termo vai dar 0, então eu vou ter que isso aqui está dando 0. Então, essa igualdade aqui, essa soma dando 0, a partir dessa informação anterior, eu vou ter que ou A1 vezes B0 tem que ser 0, ou A0 vezes B1 tem que ser 0. Acontecendo isso aqui por sua vez, como a gente está num corpo, né? Eu vou ter que, obrigatoriamente, o A1 é 0 ou o B0 é 0. E se isso aqui ocorrer, aí eu vou ter que ou A0 é 0 ou o B1 é 0, tá? Então, veja, ó, se a gente tiver que... Então, em cada etapa, o que a gente tem que fazer nesse raciocínio é observar os resultados que a gente vai obtendo e ver qual é o polinômio que vai se tornando o polinômio nulo. Acontece que nem sempre numa etapa que a gente está, a gente vai chegar nessa conclusão. Às vezes, quando a gente passa para uma próxima, é que a gente obtém aquilo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Por exemplo, se o A0 for 0, né? Foi esse caso, o que a gente conclui nessa segunda etapa é que ou A1 é 0 ou B0 é 0. Se o A1 for 0, aí no meu P eu já vou ter que o P, tanto o A0 como o A1, vão ser 0, né? Se o B0 for 0, aí o que eu vou concluir nesse caso é que tanto o P como o Q tem os coeficientes do termo independente iguais a 0, mas isso não me garante a priori que nenhum deles vai ser o polinômio nulo, porque a gente pode ter polinômios em que só uma parte dos coeficientes é 0, né? Por outro lado, se o B0 for 0, aí a gente vai ter que vai ser correspondente a acontecer isso e, consequentemente, uma dessas duas coisas. Aí, se o A0 for 0, a gente conclui a mesma coisa que tinha concluído em uma das possibilidades anteriores, né? Se o B1 for 0, que foi o que eu falei agora há pouco, que era o caso em que o B0 era 0, aí eu ficava com isso e isso igual a 0. Aqui também, se o B0 for 0, então corresponde isso acontecer, que aí ou vai ser isso ou vai ser isso. Se isso ocorrer, é uma das conclusões do tópico anterior, né? Que eu vou ter tanto que o P como o Q não tem o coeficiente do termo independente. Mas se o B1 for 0, aí isso me diz nesse caso que tanto o termo independente o coeficiente do termo independente do Q como o de índice 1 são 0, tá? Aí, ok, vamos passar para a próxima etapa. Na próxima etapa eu tenho agora o D2. O D2 por definição é isso aqui. Só que aí o que é que eu vou ter? Ó, o D2, né, isso aqui ocorrendo, da etapa anterior, o que é que eu tenho? Das etapas anteriores, melhor dizendo, né? Eu posso ter que eu vou considerando que o A0 é 0, eu recaio nisso aqui, ó. Aí se eu usar isso aqui, o que é que vai acontecer? Se o A1 for 0, esse termo zero, né? Tá? Só que esse aqui eu considerei a partir desse, ó. Então já estou considerando nesse caso, quando eu chego aqui, que o A0 é 0. Então se o A0 é 0, necessariamente já esse termo zero. Como eu vou ter que isso aqui ocorre, então eu posso ter que o A1 é 0, aí zeraria esse, então ficaria só esse termo, né? Dando igual ao D2 que é 0, aí a gente teria isso. A outra situação, considerando claro que isso aqui ocorre, e aí vem para cá, então nessa situação sempre esse aqui já zera.
Então eu vou ter que, se não ocorrer isso, né, em decorrência dessa situação, que o B0 for 0, então esse também vai ser 0. Aí eu vou ter o quê? Que o A1, B1 é 0. Então, se o A0 for 0, a gente vem para cá e aí isso me diz, trazendo essa informação para cá, que eu vou ter que ou A2 vezes B0 é 0 ou A1 vezes B1 é 0, tá? Por outro lado, se o B0 for 0, isso me traz para cá, né? E aí, trazendo essa informação para cá, nesse caso, como B0 sempre é 0, esse termo sempre vai zerar. O que vai acontecer é que se o A0 for 0, 0 é esse. Aí eu vou ter A1, B1 igual a 0, que também era uma das coisas que aconteceu no caso anterior. Mas se for o B1 0, esse vai zerar, como esse aqui já é 0 sempre, porque vem daqui. Eu vou ter que o A0, B2 é 0. Então, para o terceiro coeficiente, eu tenho essas 4 possibilidades para os produtos darem 0, tá? E aí, o que é que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, vai acontecer que, por exemplo, se o A1, B1 for 0, como eu tenho... Aliás, desculpa aqui, né? O A2, B0 for 0, como eu tenho aqui um produto, 2 camaradas em cada no 0, eu vou ter que ou esse é 0 ou esse é 0. Então, isso aqui vai me dar 2 condições, né? Que o A2 pode ser 0 ou o B0 pode ser 0. No caso do A2 ser 0, a gente juntando com as outras informações, já teria que o P... O A0 é igual a 0, o A1 é 0 e o A2 também. Então a gente já teria zerado outro coeficiente, né? Se a gente tinha, por exemplo, A0 e A1 igual a 0 das etapas anteriores, a conclusão, para o caso lá que a gente vai ser específico, e aqui fosse o B0, 0, aí o que a gente ia ter era que o A é que já está mais próximo, digamos, de ser o polinômio nulo. O Q seria um polinômio sem coeficiente de termo independente, tá? E aí, ou pode ser que o A1, nesse caso se ocorrer isso, o A1 é 0 ou o B1 é 0. E aqui, se isso ocorre também, A1 é 0 ou B1 é 0, e aqui o A0 é 0 ou o B2 é igual a 0. Então, se a gente vai juntando essas informações em cada etapa, a gente vai concluindo que um dos polinômios vai acabar sendo o polinômio identicamente nulo. E com isso, a gente vai ter justamente que essa igualdade ocorrendo implica que um desses 2 camaradas, pelo menos, tem que ser o polinômio nulo. Tá? E aí com isso a gente conclui que ele é um domínio de integridade. E lembrando, pessoal, que a gente viu que ele não pode ser um corpo, porque a gente observou que os únicos polinômios invertíveis, né, os que têm inverso multiplicativo, são os polinômios constantes. Mas aí, vocês, para se convencer disso, vocês podem pegar É porque aí também vai dar mais trabalho, né? Mas se a gente pegar um polinômio qualquer e tentar achar um inverso multiplicativo para ele, o que a gente vai ver é que quando a gente for procurar esse polinômio que tem a característica de ser inverso multiplicativo, a gente vai ver que vai ter um problema com as potências. As potências do x não poderiam ser apenas potências naturais, tá? Essencialmente vai ser por isso, tá bom? Então, no próximo vídeo, aí a gente vai retomar lá a teoria, vai ver mais algumas informações sobre convenção, da notação, algumas outras coisas, para depois a gente começar a provar resultados pertinentes a essa teoria de polinômios, tá? Então até a próxima.